ex-satanista, né? Agora é ex-satanista, o Vic Vanilla, ou Vic Vanilla, Vanilla, né? Afirmou recentemente que se converteu ali naquele período da morte do Daniel Mastral, que era um ex-bruxo, também ex-satanista, e que havia se tornado amigo de Vic. E Vic agora está fervoroso, né? Agora é evangélico, agora é cristão. E ele chamou os que estavam criticando de animal. Você é um animalzinho. E daí por diante, daí para baixo, vamos dizer assim. O Vic Vanilla é um influenciador, né, conhecido por sua atuação no TikTok. Quem não viu os vídeos dele, falou, eu sou satanista mesmo, e já era famoso no seu período de satanista. Tem pouco tempo, não tem meses a conversão dele. E aí ele começa a desabafar nas suas redes sociais em relação às críticas que tem recebido da comunidade evangélica. O pessoal tá meio assim, né? Eu falava isso na semana passada. Nós não podemos sair por aí julgando o que há no interior do homem, porque só Deus sabe. Só Deus sabe o que há realmente, de fato, no interior do coração das pessoas. O grande problema é que as pessoas deixam escapar pelas suas atitudes, pelas suas palavras, as suas ações. Você está entendendo? Jesus, ele diz o quê? Jesus, ele deu um sinal para a gente identificar a árvore, se é boa ou não. E esse sinal que ele deu, isso nos faz ter uma análise sobre os julgamentos. Não é que a gente vai sair por aí, e aí eu preciso sair em defesa de algumas pessoas dizendo o seguinte: pelo fruto conhecereis a árvore. Então, se você vê que a árvore está tendo determinado tipo de fruto, precisa dizer que a árvore é de manga. Quando você vê que o fruto está nela é manga, é isso que eu quero dizer. Isso não é julgamento. A gente precisa separar as coisas. O julgamento é quando você fala assim, olha, essa árvore aqui é abacaxi. Quer dizer, abacaxi não dá em árvore, né? Peraí, deixa eu reformular aqui. Mas vamos lá. Essa árvore aqui é de jaca. Essa árvore aqui é um pé de jaca. A folha é muito parecida, o tronco é parecido, você quebra lá o talinho dele, sai aquele leitezinho, aquela coisinha, né? Então, essa folha aqui é jaca. Essa planta aqui, essa árvore aqui é jaca. Porém, quando você vai ver o fruto, e aí, quer dizer, esse é o julgamento. Você bateu o martelo que é pé de jaca, porque é tudo muito igual. Acontece que esse é o julgamento, porque você não está vendo o fruto dela para bater o martelo. Você está batendo o martelo de acordo com algumas características que, no fundo, é uma árvore semelhante à jaca, uma jaqueira, mas não é jaqueira. Então você fez o quê? Um julgamento precipitado devido aos seus conceitos, os seus conhecimentos. E aí a gente abre aspas aqui, conhecimentos falhos esses, que não eram técnicos. E quando você vai ver, dá uma florzinha lá laranja, dá uma florzinha rosa, mas não é jaca. Aí você fica... Esse é o julgamento. Aí você julgou, bateu o martelo, é jaca. E quando vai ver, cadê a jaca? Tá na época de jaca, tá dando jaca, mas não tem jaca, não é de jaca. Vai lá chamar um biólogo, o cara fala, realmente não é jaca isso aqui. Então você julga. Esse é o julgamento. Você tinha certeza que era jaca, mas no fundo não é. Ponto. Jesus falou, ó, espera ver os frutos. Vamos olhar para os frutos para ver se realmente é o que parece ser ou o que diz ser. Você está entendendo? Quando você vê o fruto, olha, realmente estava muito parecido, saiu o fruto e é realmente jaca, é uma jaqueira. Então, você está julgando. Você fala, isso aqui é um pé de jaca porque você tem ali os frutos para ver. Mais ou menos por aí. Acontece que quando você vê, por exemplo, ele chamando os crentes de animalzinho, falando outras expressões, porque é tudo muito rápido. Ele aqui se compara, inclusive, a sua situação como a de Paulo, a de Jesus, sugerindo que assim como eles está sendo mal interpretado, né? Quando eu tentei dar a mão para vocês, aconteceu igual foi com Cristo, disse ele, ressaltando a falta de compreensão e julgamento dos evangélicos. Em sua fala, Rick
abordou a hipocrisia que ele enxerga em muitos cristãos mencionando que saem do culto e vão encher o potinho de cachaça. Você já sabe o que é. E aí ele, como é que fala? Combate o julgamento com outro julgamento. Se ele vê que tem crente que julga ele e sai e vai encher a cara de cachaça, vamos dizer assim, para não falar a palavra chula que ele falou, esse é um julgamento. Se ele tem crentes que fazem isso, ele não pode botar todos no mesmo pacote. E que conversão é essa que ele continua usando praticamente o mesmo linguajar de outrora? E aí eu vou julgar pelos frutos, chamando o irmão que teria, vamos dizer assim, a infelicidade de julgá-lo, seja por que motivo as pessoas estão julgando o Vic Vanilla, não quero entrar nesse mérito aqui. Eu quero dizer o seguinte: Paulo, o Vanilla, você quer se comparar a Paulo? Preste bem atenção que eu vou falar para você. Paulo não bateu de frente com a igreja no começo, não. Ele ficou recluso quase 2 anos. Ele aprendeu com os apóstolos muita coisa sim. Embora ele diz que não recebeu o evangelho de ninguém, que foi o próprio Cristo que evangelizou ele, porque ninguém tinha coragem de pregar para Paulo, porque era um perseguidor da igreja, a ação de Paulo foi uma intervenção direta do Espírito Santo, porque se Paulo, quem é que vai lá pregar para o cara que mata todo mundo? Quem é o corajoso aí para pregar para ele? Então teve uma ação, um chamado, e é nesse sentido, e ele recebe muita coisa ali, porém, ele aprende, ele estava em submissão à liderança da igreja de Jerusalém, porque ele é enviado depois pela igreja, envia ele para pregar juntamente com Silas, Barnabé, envia para pregar. E ele teve que ir aprender com os discípulos, sim, muitas coisas Deus não passou para ele. Foi recomendado que ele fosse até os discípulos, mas da sua conversão até ele sair para pregar, levou-se mais de 2 anos. Nesse período, ele teve que aprender muita coisa, estudar muita coisa, orar bastante. E não é essa conversão, a conversão de Paulo demorou um processo até que ele saísse por aí pregando. Vai pregar o quê? Você acha que Paulo em 2 meses já saiu fazendo, ali? Não, demorou um pouquinho, teve que, desintoxicar todo aquele lixo que havia dentro dele para receber o novo de Deus. Eu acho que você, na sua conversão, no mínimo, pelo mínimo, você deveria tirar um ano sabático. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Um ano sabático, evitar se expor nas redes sociais. Está tudo muito recente, deveria processar tudo. Porque primeiro você era um bruxo, quando bruxo, no seu tempo de bruxo, passava-se para as pessoas que você conhecia mais de Bíblia do que qualquer um. Você sabia de tudo. O que o diabo fazia com os crentes, como é que o crente tinha que fazer. Eu me lembro dos seus vídeos, eu ouvi alguns, recebi alguns. Mas você precisava, tirar um período de introspecção, um período de reflexão, de se recolher e desintoxicar-se do satanismo, mudar algumas questões e principalmente o seu linguajar, para que você pudesse a partir de aí se apresentar como um ministro, como um mensageiro, como agora de fato um cristão convicto. Mas as suas expressões em seus vídeos não passam a confiança que as pessoas precisam entender da sua conversão, porque praticamente você está na mesma vibe, quase que no mesmo linguajar de outrora. E isso faz com que as pessoas, infelizmente, pelos seus frutos, porque você chamar o irmão de animalzinho, o cara fez uma crítica a você chamando seu animal. Como assim? Eu não vejo isso um comportamento adequado. Quer dizer, teremos aí um novo Silas Malafaia já descendo ao porrete, já logo assim, já, calma rapaz. Vamos ganhar a confiança do povo que até 2 meses atrás você vivia massacrando, criticando, julgando. Você está nesse mesmo povo, você sabe como é que é o povo.
Você já falava outrora que o povo não conhecia a palavra, que o povo era fraco, o povo não sabia o que estava acontecendo. Pois é com esse povo que você está lidando agora. Pseudos convertidos também, porque no momento que você vai para a rede social, entrar em guerra e acusar, lançar, né, julgamentos com relação às conversões, eu tô analisando você de acordo com o que você tem falado, com as expressões que você tem dito. Esse é que é o X da questão. Como eu faço sempre, está aberto aqui no programa. Entre em contato conosco, com a Rádio Betel, com o nosso programa aqui, para você falar, ter o direito de resposta. Aqui eu não me recuso o direito de resposta para absolutamente ninguém. Quem quiser dar a sua versão dos fatos, tá aqui. É o novo discípulo de Mastral, Daniel Mastral, não sei. Também não quero julgar aqui as atitudes finais de Mastral. Mas o fato é que suas expressões não são expressões corretas. Você é um animalzinho, como você falou pro ouvinte que estava te criticando lá. Essa polêmica, você deveria afastar-se de polêmica. A polêmica, você é conhecido pelas polêmicas antes da sua conversão. Você pode até continuar, é o teu estilo, aquela coisa toda, o estilo da polêmica. Eu gosto de uma polêmica também. Eu também gosto de uma polêmica, porém, você precisa ir com calma. As conversões são obras do Espírito Santo, então a gente tem que dar os frutos. Os frutos do Espírito Santo, que eu acredito que você conheça muito bem isso, se quiçá mais do que eu, né? Pois é, vamos buscar os frutos para transmitir o domínio próprio, a longanimidade e aquela coisa toda. E aí as pessoas vão ver os frutos e vão falar, realmente o cara está convertido, porque o que a gente conhece da comunidade evangélica, nem todos são assim. Você vai receber, pelo que eu conheço no geral, muito apoio das pessoas. Você pode receber e deve receber muito apoio das pessoas. O problema é que realmente algum tom e vai encher lá o pontinho de cachaça. E aí você não pode generalizar, você está entendendo? Generalizar todos, usar essas expressões altamente ofensivas, pagar praticamente que na mesma moeda, falar praticamente que no mesmo tom. Entendeu? Isso é muito importante nós analisarmos aqui dentro do programa Nossa Voz. A gente começa o programa de hoje falando, olha, eu estou sendo mal interpretado, aí se compara com Cristo e com Paulo. Meu querido, olha, a distância é muito grande. Eu não me atreveria a me comparar jamais, nem com Cristo, nem com Paulo, nem com qualquer personagem bíblico. Então, assim, a gente precisa saber a servir a Deus na nossa geração. Nós fomos chamados para buscar, né, os convertidos, os santos, dentro da sua geração, com as suas ferramentas, com as suas habilidades, e ser menos, vamos dizer assim, arrogantes ao nos comparar com os personagens em termos de perseguição, porque você não tem ideia, acredito que você não tenha a dimensão do que passou Paulo. O que passou Paulo, o que eu estou falando, ele foi perseguido depois da sua conversão, depois de 2, 3 anos convertidos, as pessoas ainda tinham temor dele, ainda duvidavam da conversão dele. No começo, Ananias não queria nem ir orar por ele para recuperar, porque ele falava, ó Senhor, eu vou orar por esse camarada, não é ele que persegue, que mata todo mundo? Então, assim, é uma questão totalmente bem diferente, e duvido para você que Paulo usava essas expressões chulas para fazer crítica a Pedro, a quem, Paulo criticou a Pedro fortemente, mas jamais Paulo faltou com respeito, não chamou Pedro de animalzinho, e de que Pedro, entende? É coisa que eu me recuso até a dizer essas expressões últimas que você usou. A gente precisa entender, volto a dizer, você falar dos frutos da árvore, você não está lançando falso julgamento. Se a árvore, se o pé é de manga, você não está julgando ela, o julgamento é você dizer o que não é. O julgamento é você dizer o que não é. Você diz que aquilo é uma coisa e não é. Esse é o julgamento. Agora, o que você está vendo como fruto, você apontar, esse é o fruto, isso não é julgamento.
E a igreja está aí para julgar mesmo, né? A igreja tem que fazer esse papel de julgar uns aos outros, né? De observar, analisar e corrigir, exortar. Como é que você vai exortar? Como é que você vai corrigir? Então a gente abre o nosso programa de hoje fazendo esse desabafo para os novos convertidos. Eu recomendo estudo da palavra. Quer pregar? Excelente coisa, mas o pregador não pode ser neófito, né? Não pode ser neófito, por quê? Porque ele vai cair na questão do ego, da vaidade, vai se perder. E vai perder também aqueles que dão ouvido. Então tem que ter todo um processo para que você possa sair por aí já falando das maravilhas que Deus fez, deixou de fazer, e você se converteu, e aí você está agora você é um pregador, agora você vai falar de Cristo. Você tem que ter, né, se encher dele para falar dele com sabedoria e falar a verdade sobre ele. Amém? Vamos lá, tá no ar o nosso programa. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Boa noite para você, segunda-feira maravilhosa, 23 de setembro de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá, programa Nossa Voz no ar. Eu sou o Tony de Souza, é um prazer ter você por aqui na Betel 98,7 do coração de Deus para o seu coração. A gente começa com uma música bonita, daqui a pouco a gente volta aqui no nosso programa.